preciosa! Mais um sábado juntinho com você. E hoje será uma bênção, porque está conosco aqui a jovem Paloma, que irá trazer um pouquinho da experiência dela que teve com Deus. Eu não vou falar, porque eu também não sei. Eu vou ficar sabendo junto com você. Paloma, eu falo muito. Já vou entrando, porque senão essa aqui também fala beça. Vamos lá perguntando: quem é a Paloma? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Paloma Amorim, eu tenho 27 anos, eu sou cristã, sou uma filha amada, sou Amém. membro da Igreja Família Central, sou casada com o amor da minha Ô, vida, hoje eu vivo o glória! meu maior sonho sendo casada. Que coisa linda, gente. E você nasceu no lar evangélico? Não, não nasci, mas ainda na infância eu já conheci a igreja, já conhecia Cristo. A sua mãe que levava Minha você? E mãe, você tinha isso. quantos Eu aninhos quando comecei com 6 ou 7 anos a frequentar a Oh, meu igreja. Deus! E Aí aí começou a caminhada. comecei a caminhada, comecei a conhecer Jesus, comecei a me apaixonar pelas histórias de Jesus, pelas parábolas. E com 12 anos eu me batizei. Que coisa Com 12 linda! anos. E a sua mãe, quando ela aceita Jesus, ela já se Minha mãe se batiza? batizou junto comigo, quando eu Meu tinha 12 Deus, que anos. coisa Foi aham. linda! Então essa caminhada foi uma caminhada de muita experiência, né. Sim, Porque foi. eu acho também muito lindo quando filhos se batizam junto com pais, quando um casal se batiza. Oh, Sim. glória, que coisa linda! E Paloma, toda jovem tem um sonho, né. E assim, Sim. e esse sonho, quando a gente tem Jesus, fica muito mais prazeroso, porque mesmo que os nossos sonhos sejam impossíveis, Jesus ele entra e Com faz. E certeza. qual era o seu sonho? Olha, eu sempre fui uma menina de muita fé, e eu sempre sonhei muito grande. Eu lembro que minhas amigas falavam: "Nossa, você sonha alto". Que coisa linda. E um dos meus maiores sonhos era me formar, era cursar o curso de odontologia e me formar. Só que naquela época era muito inviável, era muito fora da minha realidade. Nossa, Entendeu? mas como é que surgiu esse negócio de ser dentista? Meu Deus, porque ô Paloma, vou te dizer a verdade. Eu não vou dizer a minha idade aqui não, porque eu sou bem velhinha. Eu tenho pavor de dentista. Não é do dentista, porque assim, quando eu chego no dentista eu falo assim: Ô doutor, eu não tenho medo do senhor, eu tenho medo desses aparelhos, desses Entendo. barulhos. Porque assim, gente, uma criança, uma jovem já querer ser dentista, como é que surgiu isso? Que eu tô apavorada, que eu já fico, ó. Então, na verdade, foi mais uma curiosidade, né. Ah, Aí é? eu lembro que na adolescência minha mãe sempre levava os meus irmãos para o dentista e eu nunca ia, porque eu nunca precisava, nunca tive nada no dente, meu sonho era visitar o Ah, dentista. então é por isso que você queria ser dentista. Era por isso. E aí, saindo do ensino médio, eu falei assim: "Gente, e agora?". Aquela ansiedade, todo Que mundo: "Vamos coisa cursar o quê? Fazer o linda. quê?". E aí eu comecei a orar, e eu tive um sonho, e no sonho eu estava formada com jaleco branco e eu estava na cadeira atendendo paciente. Nossa, que Então ali eu coisa tive o entendimento de que linda. odontologia era para mim. Gente, aí Sim, você falou das dificuldades, né. sim. E como foi isso? Como foi entrar? Como foi realizar esse sonho? Olha, foi bem difícil, começando pela minha idade. Eu me formei no ensino médio com 17 anos, eu já queria ingressar direto à faculdade. E Nossa, aí eu não podia me matricular com 17 anos, eu precisava dos meus pais ali. E como minha mãe precisava trabalhar muito para conseguir os recursos já para o curso que eu tinha escolhido, foi bem difícil ali. Eu já enfrentei minha primeira dificuldade na universidade ali, na matrícula. E aí eu tive a matrícula cancelada e consegui a matrícula de novo. E foi bem difícil por conta da idade, mas quando eu fiz 18 anos tudo regulou, e aí deu para seguir direitinho. e dá para ver que você é uma jovem decidida Sim, e que não sou. desiste Não desisto fácil. fácil, Porque não. hoje tem muitos jovens que qualquer probleminha, qualquer já fica cli-cli, Não, já querem desistir. não, eu vou até o Meu fim. Deus. E, assim, aí você conseguiu, aí deu início à faculdade. Isso. E aí no meio do caminho eu iria precisar cancelar, na verdade, por 2
vezes, por conta das listas muito caras de material. E foi aí que eu tive muita ajuda da minha mãe e da minha irmã. Eu costumo falar que a minha formatura, aquele canudo, a bega, foram delas também, porque elas começaram a trabalhar o dobro para poder me Meu ajudar Deus. E a o que custear a elas faculdade. faziam? A minha mãe, ela começou a fazer doces, bolo, trufa para ela vender e eu vendia também na Nossa. E faculdade. elas já tinham esse dom Não, de ela não tinha. Foi Meu Deus, ali se ela construindo, reinventou. É sim. algo do céu. É. Foi ela de fato fazendo de tudo para me ver feliz Meu naquela Deus. formação, naquele curso que eu escolhi. E ela começou a fazer bolo, trufa, fazer cursos. E a minha irmã, ela começou a Cursos para trabalhar. aprender a fazer. Cursos de confeitaria. Cursos de Nossa, que coisa confeitaria. E aí os doces linda. dela começaram a bombar, trufas, bolo, todo mundo querendo, começou a chegar pedidos. E enquanto isso, a minha irmã trabalhando também, as duas, né, na verdade, pegando doce, bolo, eu lembro que elas iam para a rua para poder panfletar. Então, assim, todo o dinheiro extra, além de trabalhar de carteira assinada, elas faziam os doces, elas iam para a rua panfletar para me ajudar com os recursos da Meu Deus, faculdade. todo processo tem um Tem um propósito. propósito. Que coisa tremenda, gente. Sim. Porque assim, a mãe se reinventou. No final da faculdade, já tinha uma Já profissão. tinha. Sim, e hoje é a profissão dela. Meu Ela escolheu a Deus. profissão, ela se apaixonou e hoje ela é uma das melhores Meu confeiteiras. Deus. Agora, me diga, eu quero saber, no dia da tua formatura, deve ter sido um mesclado, Foi muita emoção. alegria, choro, Foi. porque como você falou, né, esse canudo não era só Não seu. era. Foi muita emoção. A minha irmã, ela não gosta de nenhuma das fotos da formatura, da colação de grau, porque em todas as fotos ela tá chorando muito. Então, ela não gosta de nenhuma foto. Ela, gente, inclusive, eu amo todas as fotos porque eu vejo ali um pouquinho de tudo que eu vivi naqueles 5 anos de formação. Então, assim, foi um mix de emoção, foi bem marcante. E aí, no final das contas, formaram 2 pessoas, né? Formaram uma dentista e uma confeiteira. Sim. Gente, que coisa Sim. linda. Eu costumo falar, se hoje eu sou dentista, foi porque elas estiveram comigo, porque sozinha eu não iria conseguir mesmo. Meu Deus. E como é que é estar dentro de um consultório? Ah, é incrível, é uma realização a cada dia. Eu agradeço muito a Deus, porque eu sempre pedi a Deus, durante esse processo de formação, que eu tivesse troca, sabe? Que eu pudesse falar com meus pacientes algo sobre ele. Então, eu sempre pedi oportunidades para poder falar do amor dele. E no dia a dia eu vivo isso, tanto dos pacientes para mim, quanto meu para o paciente. Então, às vezes, eu pego um paciente que ele não está com dor de dente. Ele vai para lá e fala assim: olha, eu marquei uma consulta e eu não sei por quê. E eu não estou bem por isso, isso, isso. O paciente começa a chorar e no final tem paciente que eu nem olho a boca, ou seja, não era uma consulta odontológica, era uma oportunidade que eu tive para falar de Deus para aquele Meu paciente. Deus, E aí o que paciente sai coisa chorando, me linda. dá um abraço e vai embora. Meu Deus do céu. Sim. Ai, Paloma, Paloma. eu fico porque eu já ia errar já o nome dela, Paloma. Eu fico, assim, muito feliz de ver uma jovem, né, de 27 anos, já sendo usada pelo Senhor. Porque hoje a gente vê muitos jovens que estão só ligados na sua profissão, que é algo mecânico, né? E ouvir isso é algo que é muito gratificante para nós, é muito tremendo. E outra coisa que eu também queria falar para essa pessoa aí que está nos ouvindo, essa preciosa, esse jovem, que nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Sim. Né? Porque você fala, eu não tinha condições de quê? De me formar. Eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Mas Exato. com a tua persistência e com o apoio familiar, você conseguiu seguir em frente. Sim, e Não muita é? fé, E muita muita fé em fé. Deus. Ô, Sim. glória. Isso é um exemplo, né, de que quando Deus nos dá uma coisa, ele nos proporciona tudo, né? Ele supre todas as nossas necessidades, né? Ela não podia cursar odontologia porque os insumos eram muito caros, né? Até hoje são. Exato. Mas Deus vai formando isso, né? Ele vai nos dando na medida em que a gente precisa, né? Nós acabamos sendo usados como um canal para abençoar outras vidas. Para dizer para você hoje que você olha para sua dificuldade e que você pensa assim: nossa, Deus, eu penso muito alto. Dizem que eu sonho muito alto. Mas o seu pai, ele é o dono do mundo.
Ele te formou, ele te criou, ele te chamou, ele te gerou. Você é promessa, você é cumprimento de promessa. Aleluia. Então, assim, independente das dificuldades que a gente vive, porque a gente tá no mundo. Vive. A gente precisa aprender que Deus, quando Ele nos dá, Ele vai nos fornecer os meios. Ele vai suprir as nossas necessidades, Ele vai suprir as nossas carências, não foi isso? Então, é muito lindo ouvir um testemunho assim, do cuidado de Deus para com a gente, de que Ele nos coloca em posições estratégicas para alcançar vidas, para falar do amor dele, né? Para viver o caráter cristão, Sim. né? Muito lindo. E assim, agora já falamos da sua vida profissional. E você tinha outro sonho? Eu quero Sim. saber da sua vida sentimental. Porque você é novinha, tão linda, 27 anos, é Sim. casada, que você falou. Esse era o meu maior sonho. Meu maior sonho sempre foi me casar e construir uma família. Um casamento segundo o coração de Deus. Sempre foi meu maior sonho e eu sempre busquei muito isso. Ainda na minha adolescência, eu fiz uma carta pro meu esposo. E eu falei, meu Deus, um dia eu vou ler essa carta para ele. Sério? E eu me casei, eu sou casada, eu casei com o amor da minha vida. Ele é um excelente marido, eu tenho certeza que ele me ama como Cristo amou a igreja. Eu vivo esse amor de Cristo diariamente. E no nosso casamento, eu pude ler nos nossos votos, né, um pouco daquela carta. O que você que eu botou nessa fiz. carta? Ali naquela carta eu falei para Deus como que eu queria o meu marido. Sério? E Deus me deu o marido Olha a daquela dica aí, carta. hein? Essa é a anota. dica para quem está, não vou dizer encalhada, mas o sonho de casar. Faça uma Sim. carta para Deus. Mas isso é sério. Sim. Mas Foi fala bem um pouquinho, agora profético. eu tô aqui assim, fala um pouquinho dessa carta. E foi tudo, você o quê? Especificou Eu nessa... especifiquei para Deus como que eu queria um marido. E aí, no dia do casamento, eu falei para ele, eu falei, olha, lá atrás, na minha adolescência, eu falei para Deus que eu queria um marido assim, assim, assim. Quando eu te conheci, eu fui vendo a minha carta, eu olhei para você, no caso, falando com meu esposo, né? E eu falei, você cumpria aquelas regrinhas que eu pedi a Deus? Nossa, E ele olhava assim, ele chorou nos votos. que coisa linda, mas foi impactante, Então são né? duas chaves, né? A primeira, escrever a carta. A segunda, especificar Me o que especifica. você quer. Que Sim. coisa linda, gente. E hoje eu falo pra todo mundo que eu vivo uma eterna lua de mel. Eu tô 1 ano só casada. E eu vivo uma lua de mel porque eu falei, gente, eu vivo de fato o meu maior sonho sendo casada. Que pensa. E como é que você conheceu ele? Olha, eu conheci ele, foi de uma forma bem despretensiosa. Eu não queria nada sério ainda, eu estava me formando e tal, então estava naquele negócio assim de Tava mais pensando concentrada, né? profissionalmente. Mas aí eu estava com problema de saúde, então eu precisei fechar um plano de saúde para poder fazer meu tratamento e eu fui numa empresa para poder fechar o plano. E quando eu cheguei lá, a pessoa que leu meu contrato era o meu marido. E eu não sabia. E aí eu me interessei por aquele cara, se achei assim, cheiroso, bonito, atencioso, mas passou. E aí na mesma semana ele me achou no Instagram. E aí ele me ele é mandou uma esperto, mensagem, né? mas eu não dei confiança. Eu fiquei, sei lá qual é a dele. E aí ele apareceu na minha igreja. Quando eu vi que apareceu na minha igreja, eu vi orando, adorando. Na minha cartinha tinha lá, ser crente. Eu falei, ai, meu Deus. Que coisa linda. Já tá ali, Paloma. Falei, ele já tem um item aqui da minha carta. Que E aí a coisa gente foi linda. se conhecendo, começamos a namorar, noivamos e nos casamos. Meu Deus, que coisa linda. E nessa cartinha aí tem projeto de ter filhos? Tem projetos e tem promessa também. Sério? Aham. Meu Deus do céu. Estamos em oração. Tá em oração para ter filhos? Sim, sim. Oh, Cremos glória. que Deus vai enviar. E assim, nessa tua caminhada, né? É muito lindo essas conquistas, mas eu queria fazer uma pergunta. Sim. Teve alguma desafio, alguma luta que você enfrentou na sua vida? Teve, com certeza. Eu enfrentei algumas crises, mas acho que a maior delas foi uma crise de identidade, onde eu tive dificuldade em entender Deus como Deus Pai. Então, eu lembro que nas minhas orações eu não conseguia orar clamando a Deus como Pai, eu não conseguia diferenciar. E aí, acho que essa foi a minha maior crise. A maior crise A que maior você crise. teve.
mas com ajuda pastoral, sempre no corpo de Cristo, a igreja, psicólogo também, um psicólogo cristão na área me ajudou a entender, sabe, a colocar cada pensamento em ordem, a entender aquele momento da vida que eu Uhum. estava passando. Mas esse foi um momento bem difícil e marcante na minha vida. Aleluia. Mas você conseguiu superar Consegui, em nome de e foi em Jesus. frente em nome de Jesus. Eu fiquei um pouquinho curiosa, Paloma, porque você falou que quando você conheceu o seu marido, o seu esposo, você estava com um probleminha de saúde e aí você teve que fechar um plano, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre esse plano? Sim, posso. Eu fui fechar um novo plano de saúde porque eu era portadora de endometriose. A endometriose, ela é uma doença sem cura, né? Na verdade, ela é uma doença nova ainda, sendo muito estudada, né? E ainda na minha adolescência eu já recebi esse diagnóstico por volta dos 16 a 17 anos. Eu já comecei tratamento desde lá. Nossa. Porém, quando eu fui fechar o plano de saúde, eu precisaria de uma cirurgia. Então, eu decidi fechar um plano justamente para poder fazer a cirurgia, né? E assim, eu comecei a enfrentar ainda na adolescência um processo muito doloroso, sempre com muitas dores, sempre com um fluxo menstrual muito forte, desmaiando, época de escola, de faculdade, era todo mês desmaio, de sair Nossa. desmaiada, carregada pelos braços. Então, as pessoas ao meu redor, tanto amigos de escola, de faculdade, família, trabalho, eles já sabiam que todo mês iam precisar me levar carregada para o hospital. Já era algo rotineiro. Então, eu precisei fechar o plano por esse motivo. Mas isso era questão só cirúrgico. Isso. Eu cheguei no grau que eles chamam de endometriose profunda, em que eu precisaria da cirurgia. Nossa, você é tão novinha. Para mim, Sim. isso era uma mais para frente, né? Sim, e aí em 2023, quando eu recebi o diagnóstico de fato de que eu precisaria operar, porque a endometriose tinha se aprofundado muito mais. A endometriose ela já tinha sido instalada em alguns órgãos meus. Nossa. Então, eu precisaria da cirurgia de forma já urgente, de forma emergencial. E aí, eu confesso que foi um período que me deu muito medo, porque eu não queria perder nenhum órgão, né? E aquela cirurgia iria me submeter à retirada de alguns órgãos. Eu fiquei com muito medo disso. E eu lembro que eu orava, que eu clamava E você a Deus. poderia ficar estéril por causa disso? Eu poderia precisar retirar o útero ou o ovário, ou até mesmo os dois na cirurgia. Nossa. E aí foi um período que eu orei muito, porque eu falei, Senhor, o Senhor sabe do meu sonho, o Senhor me deu a promessa de que um dia eu iria gerar, o Senhor me deu a promessa de que eu iria viver bem, e eu não estou vendo isso. Eu confesso que foi um período assim, desafiador também por esse motivo. A cirurgia, quando eu cheguei no hospital, a médica me deu as instruções, era uma cirurgia que iria durar 6 horas. Meu Deus. E eu precisei assinar aqueles termos, né, de retirada de órgão, porque se não tivesse saudável, se a endometriose tivesse em todo o órgão, eu precisaria retirar. E eu lembro que eu entrei na cirurgia já abalada. E aí, entrando no centro cirúrgico, a minha mãe me deu mão de um lado, o meu noivo, na época, era noivo de outro, eles oraram, calma, vai dar tudo certo. E uma cirurgia que era para durar 6 horas, durou apenas 1h30. E eu lembro que eu saí da cirurgia ainda dopada, eu fiquei, e aí, como que tá? Como que foi? E a médica olhou para mim e falou assim, não precisamos de eu mover nenhum órgão. Glória a Deus. E ali eu vi meu primeiro milagre. Eu falei, nenhum órgão? Como assim? Então ainda tenho chances. E eu festejando. E aí ela falou assim para mim, Paloma, quando a gente sedou, que a gente foi iniciar a cirurgia, ela foi me explicando que precisaria ir com instrumento em volta de cada órgão, descascando a endometriose, né? Como se fosse uma placa de sangue, ela ia ter que descascar de cada órgão. E aí ela falou assim para mim, Paloma, quando eu encostava, soltava tudo. Eu lembro do gesto que a médica fez para me explicar, né, como tinha sido da cirurgia. Ela falou assim, Paloma, o órgão é redondo, como se fosse uma bolinha, e ela falava, eu preciso encostar nele e ir descascando todo o órgão para preservar aquele órgão. E aí o gesto que ela fez foi assim, Paloma, quando eu tocava com o instrumento no seu órgão para soltar a endometriose, simplesmente fazia assim. Então, todo o sangue que estava comprometendo o órgão, ele simplesmente abria e soltava. Então, foi uma cirurgia rápida, foi uma cirurgia que foi um sucesso, pelo fato de eu não ter perdido nenhum órgão. E foi isso. Ali eu vi meu primeiro milagre. Eu falei, Senhor, muito obrigada, não perdi nenhum órgão, ainda há esperança, a promessa ainda está de pé. E foi isso. Porém, eu fui para casa. Tem mais? Tem mais. E eu fui para casa ainda com os pontos da cirurgia. Eu não precisaria mais estar com tanta medicação.
e eu também não iria sentir tanta dor. Essa era uma das promessas da cirurgia, né, Aham. que era melhorar minha qualidade de vida. Só que isso não aconteceu. Nossa. E ali começou um outro pesadelo, porque mesmo operada, né, mesmo pós-cirurgia muito recente, eu já estava sentindo muitas dores de novo. Caramba. E aí eu lembro que eu entrei em contato com a médica para ver o porquê que eu estava com dor, e aí ela pediu para que eu voltasse com toda a medicação que eu tomava. Só que além da medicação que eu tomava, ela pediu para que eu aumentasse a dose. Meu Então eu Deus. voltei para uma dose maior do que a que eu tomava Meu antes da Deus. cirurgia. Aquilo ali foi bem doloroso, né, porque eu já não tinha uma qualidade de vida, eu já estava ausente em alguns compromissos ministeriais, alguns compromissos pessoais e também compromisso profissional, né, porque eu não conseguia estar todos os dias no meu trabalho, em atendimento, eu não conseguia estar todos os dias na minha igreja, de pé, servindo, Aham. adorando, e em casa eu já não era mais a mesma, eu não conseguia ficar em pé para fazer uma janta, por exemplo. Nossa. Então, a minha qualidade de vida já não era, boa, né, já não era a mesma. E aí foi quando ela me encaminhou para outros médicos, outros especialistas, para a gente identificar o porquê e sempre aumentando a dose de medicação, tentando trocar a medicação, e nenhuma medicação me fazia parar de sentir dor. E aí foi quando chegamos em outubro de 2025, no ano passado, foi o mês mais difícil de todo esse trajeto de dor, né. O Aham. mês de outubro de 2025 foi mais difícil, porque eu de fato tinha chegado no meu limite de dor. E eu lembro que eu precisei ficar uma semana inteirinha tomando medicação. Era um dia medicação na veia e outro dia medicação muscular, e eu ficava intercalando. E eu já tomava injeções em casa, porque ir para o hospital todos os dias era cansativo e eles me autorizavam a tomar injeções em casa. Foi aí que uma tarde eu recebi a minha pastora, ela que aplicava injeções em mim, injeções musculares, e aí ela foi aplicar uma injeção e nesse dia específico ela falou assim para mim: "Paloma, eu preciso te falar uma coisa antes de aplicar a injeção". E eu lembro que eu deitada, chorando com muita dor, ela falou assim: "Eu preciso orar por você antes de aplicar essa injeção". E eu estava na casa da minha mãe, porque nesse dia eu Aham. trabalhei de manhã, e saí carregada do trabalho, fui direto para casa da minha Meu mãe, até o meu Deus. esposo chegar, e aí ela foi direto para casa da minha mãe também. E eu deitada ali no quarto, esperando a injeção para que me desse um pouco de ânimo, ela falou assim: "Eu preciso orar por você". E eu lembro que ela e a minha mãe fizeram daquele quarto um mover muito espiritual, porque a oração delas foi um discernimento de fato muito certeiro. Ela orou, lembro que ela colocou a mão sobre minha barriga, ela juntamente com a minha mãe, elas colocaram a mão sobre minha barriga e ela ia exatamente aonde estava doendo. E elas oravam por cura, elas oravam por libertação, elas clamavam por vida, elas clamavam pela promessa, elas oravam por, sabe, por toda aquela doença que estava ali, elas oravam pela minha mente, elas oravam pelo meu corpo, mas aquele movimento dela de colocar a mão sobre a minha enfermidade foi o mais, como que eu posso dizer, foi o mais impactante para mim, porque enquanto elas oravam, eu sentia aquilo dentro de mim se mexendo, eu sentia aquele negócio estranho dentro de mim, né. E aí elas oraram, compartilharam comigo um pouquinho da palavra, aplicou a injeção, e foi a semana mais difícil. Depois daquela oração, foi a mais difícil. Na semana seguinte, eu faria o último exame, que era a ressonância magnética. E eu passei uma semana, do dia daquela oração até a semana do exame, com fluxo menstrual muito forte, que eles já não chamavam de fluxo menstrual, eles chamavam de hemorragia, né. E o fluxo era muito forte, e eu de cama, eu sem trabalhar, eu sem cumprir com nenhum compromisso meu Meu durante Deus. aquela semana. E aí, na madrugada do dia 27 para o dia 28, que era quando eu faria o exame, eu lembro que eu passando mal no banheiro, porque o fluxo era tão forte que eu não conseguia ficar deitada, era no banheiro já para o fluxo Meu de fato Deus. descer. E eu lembro que ali eu me entreguei para Deus, eu falei: "Senhor, eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite". E eu lembro que eu fiz essa oração com muita dor e com muita lágrima, eu lembro que eu chorei bastante, eu falei assim: "Eu cheguei no meu limite". Eu agradeci a ele por todo aquele tempo, por todos os livramentos, por ele ter me mantido de pé até ali, mas eu falei que de fato eu não aguentava mais. E aí eu adormeci, tomei um banho e eu adormeci. Na manhã eu fui para o hospital para fazer o exame, né, no dia 28 de outubro. E eu cheguei no hospital por volta das 6h30 da manhã.
E para minha surpresa, quando eu cheguei no hospital, não tinha mais nenhum fluxo menstrual. Nossa. Não tinha mais nenhuma gota de sangue. E eu lembro que eu olhei pro meu esposo e falei, amor, não tem nenhum fluxo de sangue, eu não tô menstruada, eu não tô sangrando. E ele falou assim, amor, viu, deu tudo certo, você vai conseguir fazer o exame, vai ser o último exame. A gente sempre com muita fé, né? Vai ser o Aham. último exame. E eu consegui fazer o exame, foi tranquilo dessa vez, fazer a ressonância, das outras vezes sempre foi muito doloroso. E eu lembro que quando eu fiz o exame, o médico ele falou assim para mim, olha, você precisa ficar de repouso hoje, você vai sentir dor, você vai sentir isso, aquilo. E foi falando, né, dos enjoos, me deu medicação para tomar e eu não tomei medicação nenhuma. Na verdade, na madrugada ali, quando eu tinha me entregue para Deus, eu falei que não iria mais tomar medicação nenhuma. E eu passei aquele dia 28 todo sem medicação nenhuma. E o comum seria eu chegar em casa depois da ressonância, eu passar mal, eu ficar mais um dia de cama, mais um dia chorando de dores. E naquele dia foi diferente. No dia 28 de outubro eu não senti nenhuma dor e sem nenhum medicamento. E aí o resultado ficou pronto uma semana depois. Quando eu recebi o resultado por e-mail, eu confesso que eu não quis abrir. Eu fiquei com muito medo dessa vez. Eu sempre mantive a fé, mas dessa vez eu confesso que eu tive muito medo. E eu lembro que quando eu recebi esse exame, eu orei, eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não vou abrir esse exame, eu não vou ler esse exame, porque eu estou com medo. Mas que o Senhor leia esse exame, que o Senhor me tranquilize para o diagnóstico. Então, eu já estava me preparando para o diagnóstico difícil. E aí eu fui no médico para poder levar o exame. E aí a minha médica, ela pediu para quando eu fosse, eu levasse esse exame, o atual e também os antigos. Eu lembro que eu levei 4 ressonâncias anteriores, né? E aí quando ela abriu a ressonância nova, ela falou assim, Paloma, você pode me prestar os seus exames antigos? Porque eu acho que eu anotei errado. Eu já fiquei meio confusa. Ué, Aham. anotou O que que errado? tá acontecendo? E aí Como eu assim? entreguei. E aí eu entreguei para ela as outras ressonâncias. Aí ela ficou olhando e chegou um momento daquela consulta que ela olhava para o exame e olhava para mim. E ela olhava para o exame e ela olhava para mim. E ela fez isso por 3 vezes. Ela olhou para o exame. Quando ela olhou para mim pela terceira vez, eu já fiquei nervosa. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ela falou assim para mim, Paloma, eu achei que eu tinha anotado errado, mas eu não anotei. Eu falei assim, doutora, o que aconteceu? Aham. E ela falou assim para mim, Paloma, não tem endometriose nenhuma no seu exame. Aleluia, Glória a oh Deus. glória. Exaltado seja o nome do Senhor. E aí eu olhei para a cara dela e falei, doutora, o quê? Eu fiquei muito surpresa. Eu falei, não tem endometriose? Ela não tem. Mas, e eu com medo daquele Mas, ela falou assim, mas eu não sei te explicar o que aconteceu, porque nos seus exames anteriores você tinha uma endometriose muito profunda e uma nova indicação cirúrgica. Meu meu Deus, exaltado Deus. E seja o aí nome eu do olhei para a Senhor. cara dela e falei, doutora, eu já sei o que aconteceu e eu vou te falar, eu fui curada. Glória a Oh Deus. glória. E ela olhou assim para mim, ela falou assim, não, calma, vamos fazer o seguinte, vamos parar de tomar todos os remédios de uma vez só, vamos fazer, em vez de a gente fazer o desmame, a gente para de uma vez só para ver como que você vai reagir. Eu lembro que eu olhei para a cara dela, Já já tinha sorrindo parado. assim. Eu falei assim, doutora, eu tô sem tomar o remédio desde o dia 28 de outubro. E ela olhou assim para mim, ela, você está uma semana sem medicação? Eu falei, eu estou. E ela olhou assim para mim, mas o que que você fez essa semana? Como que foi? Você fez alguma coisa diferente? Falei, fiz, eu trabalhei a semana toda, eu fiquei de pé, eu saí, eu fui no shopping, eu fui passear a semana toda. Porque eu não conseguia ficar de pé por muito tempo. E ela olhou assim para mim, ela sem nenhuma medicação. Falei, sem nenhuma medicação. Meu E Deus. aí o mais interessante dessa consulta é que ela olhou assim para mim, ela tirou foto de tudo, tirou foto de tudo, digitou bastante no computador, fechou todos os envelopes de cada exame, me entregou. E ela falou assim, Paloma, então vá ser feliz, levanta e vai viver. E aquela fase ficou na minha cabeça, esse levante e vai viver, sabe? Eu lembrei muito de Jesus falando, levante e ande, uma das passagens dele. E isso me fez lembrar também da passagem bíblica de Lucas 13:10, onde fala que Jesus, ele curou uma mulher com um gesto, né? E eu fiquei refletindo sobre aquilo ali, sobre o meu processo, porque eu estava livre, eu estava sem dor. Eu fiquei, meu Deus, como assim?
É porque no E dia 28 você tocou nas vestes de Jesus, né? exato, exato. No dia 28 você falou: "Senhor, eu não aguento mais essa hemorragia", igual a mulher do fluxo de Igual a mulher sangue. do fluxo de E quando sangue. você vai e falou: "Jesus, hoje eu não tomo mais remédio". Sim. Aí você tocou naquela orla, ô glória, Sim. e foi curada para a honra e glória Glória a do Senhor. Deus, glória a Deus. E eu tive também como relembrar a passagem, né, que fala sobre Jesus que apenas fez um toque em uma mulher. E assim, eu tive um momento espiritual da minha mãe espiritual e a minha mãe biológica com toque sobre o meu ventre, sobre a minha barriga, sobre a minha enfermidade, né? A passagem de Lucas fala também sobre a enfermidade também da alma, né? Sobre a enfermidade espiritual. E eu trago muito isso porque durante a minha trajetória, durante a minha vida, eu enfrentei por algumas situações, eu passei por algumas opressões, algumas situações que me aprisionaram aquilo ali, sabe? Então, nesse momento de cura, nesse processo de cura ali, eu pude ver o cuidado de Deus ali, sabe? Nas Aleluia. mulheres que tocaram em meu ventre, as mulheres que tocaram em mim, clamando Aleluia. por cura, por libertação. E também no momento que eu tive com ele, né, como mencionado, de eu tocar nas Aleluia. vestes de Jesus. Aleluia, exaltado Sim, seja o nome do Senhor Jesus. Jesus está sim, falando aqui com alguém, hein? Jesus está falando sim. com você, hein? Jesus está falando para nessa manhã você tocar nas vestes do Senhor e determinar. Porque é Exato. muito importante isso também, né? Você determinar, você se posicionar e ter fé. Fé. Você em todo momento você falou, não, eu tenho fé. Então que nesta manhã você que está aí nos ouvindo, toque na orla do Senhor. Ainda não é o fim. Deus manda te dizer que ainda há vida aí. Há vida aí. Nessa manhã eu profetizo cura Amém. sobre você, Amém. sobre esse diagnóstico que o médico disse que não tem mais jeito, que não tem mais solução. O nosso Senhor Jesus, ele dá a última palavra. Ô, glória! E quando o seu esposo estava com você, Estava. do teu lado, Sim. e quando você chega em casa e começa a falar, meu Deus, a tua mãe, a tua pastora, como é que foi isso? Foi muito emocionante, foi com muitas lágrimas, né? Eu lembro que eu cheguei pro meu esposo, eu falei assim, você não vai acreditar. Ele, eu vou sim, me conta. Eu falei assim, eu fui curada. Ele me deu um abraço, ele falou assim, eu sabia que Jesus iria cumprir a promessa sobre nossas vidas. Aleluia. E aí, eu marquei uma reunião correndo com minha família, foi meus irmãos lá para casa, minha mãe, eu falei assim, eu tenho uma novidade para contar. E eu lembro que quando eu contei, eu falei, eu fui curada. E eles olharam assim para mim, eu lembro que minha mãe começou a chorar. Meu E minha mãe falou Deus. assim, minha filha, por muito tempo eu clamo de joelhos sobre isso. Aleluia. E meus irmãos começaram a chorar. O meu irmão, eu lembro que ele olhou assim para mim, mas como foi isso? Eu falei, simplesmente a endometriose sumiu. Aí ele falou assim, tá, mas e a dor? Eu falei, olha só, eu estou ótima. E aí eu marquei no mesmo dia, eu marquei também uma reunião com os meus pastores. Eu falei assim, eu preciso compartilhar isso com vocês Isso também, é com a minha importante, igreja, né? importante. E aí eu lembro que eu compartilhei com a igreja, eles oraram pelo novo momento, né, que estava por vir. Aham. Então, assim, foi um momento de felicidade para todo mundo, mas foi um momento também que todo mundo entendeu ali o processo, o agir de Deus. Porque não Sim. foi um processo fácil, não foi um tempo curto, né? É. Eu enfrento dores desde a minha adolescência, eu enfrento dores emocionais desde a minha infância. Então foi um longo processo carregando, sabe, sendo presa de fato aos meus pensamentos e aos meus sentimentos. Então acho que aquela cura ali quando veio foi algo que tocou em todo mundo. E foi uma Muito totalidade, gratificante, né? foi. Meu Deus, para a honra e glória do E hoje eu tô Senhor. aqui que eu falei assim, eu não tô aqui para exaltar a minha cura ou exaltar a cura, mas eu tô aqui para exaltar aquele que cura. Ô, glória. Porque não tinha outra explicação. A medicina não explicou. É. A médica tirou fotos, sabe? A resposta dela para mim foi: eu não sei te dizer o que aconteceu. Então, assim, é só Deus de fato, né? A medicina não explica, medicações não me mantinham de pé. Cirurgia não me manteve de pé. O que me manteve de pé foi a promessa de Deus. Ô, glória, ô, aleluia, Paloma, como isso edifica a minha vida e está edificando vidas que estão nos ouvindo nessa manhã, porque o nosso Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Jesus que cura, ô, glória. E eu queria que você deixasse uma palavra
para essa preciosa que está nos ouvindo nesse momento. Sim, claro. Então, a palavra que eu tenho para você hoje, você que está passando por alguma enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional, você que hoje está aprisionado a algum sentimento ou a alguma dor, não desista, não acabou, ainda não é o fim. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que cura, o nosso Deus é um Deus de milagre, o nosso Deus é um Deus que ama realizar sonhos. Então, não desista por aí, não é o fim. Se você recebeu um diagnóstico médico, não se apegue a ele, se apegue ao Deus dos deuses, se apegue aos médicos dos médicos, porque a palavra final vem dele. Então, você que está passando por algum momento de enfermidade, se entregue totalmente a Deus, coloque a mão sobre a sua enfermidade, assim como colocaram sobre a minha, coloque a mão sobre a sua mente, para que o seu pensamento quanto a isso venha mudar. E peça de fato que Deus te cure, porque Deus vai curar. O seu fim ainda não chegou, não é o seu fim, não acabou. O mesmo Deus que faz câncer desaparecer, que fez a endometriose sumir, que fez o aprisionamento desaparecer, que me fez ser livre. É o mesmo Deus que vai te libertar. É o mesmo Deus que vai te curar. Então, não desista, mulher. Não desista, você jovem, você adulto. Entregue-se totalmente a Deus. Confie nele, porque ele fará. Oh, glória. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, eu te glorifico, Senhor, por tudo que foi falado aqui nessa manhã, Senhor Sim, Deus. E, Senhor, eu quero que o Senhor venha visitar, Senhor Deus, essa vida que está nos ouvindo, Senhor Sim, Deus. Senhor, que venha gerar fé, Senhor Deus, porque Tu és um Deus que estás tocando agora. Toque agora, Senhor, nessa enfermidade física, nessa enfermidade emocional. Senhor Deus, como a tua filha falou, em qualquer outro aprisionamento, que o Senhor venha trazer a cura e a libertação, Senhor Deus, porque tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Preciosa, se você tem sido impactada pelo nosso podcast, compartilhe com outra preciosa, com outra pessoa.